Boa tarde. Estamos começando aqui, né, nosso penúltimo seminário de pesquisa desse semestre. Nós teremos somente o próximo no dia 16. Hoje nós vamos trazer aqui o Leandro Cacau, que é uma pessoa bastante singela, simples, humilde, e porque ele queria trabalhar com o índice de dieta da saúde cósmica, né? Depois podemos falar que não, vamos trabalhar somente com o sistema estelar, depois o solar, mas ele resolveu avaliar somente a dieta na saúde planetária, né? Então, ele vai trazer aqui vários conceitos e definições que são de grande interesse para todos os nós da área da saúde. Leandro, por favor. Bom, boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite para poder falar aqui com vocês hoje sobre esse tema. Um convite que já tinha sido feito anteriormente, né, ano passado. Infelizmente eu não consegui estar presente por questões médicas, mas estou bem contente que o convite foi feito novamente, de poder estar aqui pessoalmente para falar com vocês. Então acho que acho que vou tirar aqui o microfone. Acho que fica melhor assim. Só para contextualizar um pouco, né? Então, boa parte dos resultados e da apresentação que eu vou fazer agora é oriundo da minha tese de doutorado, que eu concluí no ano passado, lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, mas eu também vou trazer algumas aplicações desse índice, né? Então, o título da apresentação então, é o Índice de Dieta da Saúde Planetária, o desenvolvimento, a validação e aplicações. Então, antes de iniciar falando sobre o índice, acho que é importante a gente entender o que é a dieta da saúde planetária, né? Então, esse modelo de dieta, né, da saúde planetária, ele foi proposto. Bom, então, a dieta da saúde planetária, então, ela é um modelo de dieta que foi proposto em 2019 pela comissão It-Lancet, que é um grupo de cientistas, né, comissionados pelo jornal científico The Lancet, que se reuniram, então, para propor recomendações alimentares a partir de um sistema alimentar sustentável. E aí, dentro desse relatório, né, ali, daquele título, eles propuseram, então, uma série de recomendações, como uma grande transformação alimentar, e dentro dessas recomendações, esse modelo de dieta sustentável, que a gente chama de dieta da saúde planetária. Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver, por exemplo, que atualmente, né, naquela época, em 2019, o consumo desses alimentos aqui, de carne vermelha, de batatas e tubérculos e de açúcar, ele ultrapassava o que eles consideraram como o limite saudável. Enquanto que alguns outros alimentos, como as oleaginosas, os cereais integrais, as leguminosas, tinham um consumo bem insuficiente dentro desse limite que eles consideraram de saudável, e aí o saudável tanto para a saúde humana, mas também para a saúde planetária. E aqui, no canto, a gente tem, então, esse modelo, né, de dieta. Então, quais são os grupos alimentares e os valores recomendados em gramas e também em calorias. Então, a gente tem, por exemplo, grãos integrais, vegetais, frutas e também alimentos de origem animal, como a carne, laticínios, ovos, etc. E aí, então, basicamente, é uma recomendação que nós, pelo menos que trabalhamos com alimentação, já sabemos bastante, né? Então, eles até trazem esse prato aqui para exemplificar. Então, a maior parte do consumo deveria vir de alimentos de origem vegetal. E aí eles também sinalizam, então, esses alimentos que devem ser enfatizados e alguns alimentos que devem ser limitados, né? Então, eles não dizem que não podemos comer carne vermelha ou outro tipo de alimento de origem animal, mas sim uma recomendação um pouco mais limitada, pensando na saúde humana e na saúde planetária. Então, esse modelo de dieta, né, é uma análise de estimativa
estimou que a adoção global desse modelo de dieta poderia reduzir cerca de 23% de mortes relacionadas à dieta em adultos e também de diminuir alguns indicadores de impacto ambiental, como a emissão de gases de efeito estufa e o uso de recursos naturais, como o uso de água, o uso de terra, enfim. E aí, então, a partir dessa publicação e desse modelo de dieta, que foi no início de 2019, o ano que eu ingressei no doutorado, nós, então, juntamente com a Dirce, a professora Dirce, da Faculdade de Saúde Pública, nós pensamos que seria importante considerar esse modelo de dieta e criar um indicador, né, um índice que pudesse avaliar a adesão da população a essas recomendações e testar se, de fato, elas tinham algum benefício em termos da saúde humana e também da saúde planetária. Então, bom, brevemente, né, nós utilizamos, então, esse modelo de dieta, então, todas as recomendações, nós incluímos todos os alimentos incluídos no modelo de dieta sustentável proposto, e nós utilizamos os pontos de corte em calorias para construir esse índice, porque o nosso objetivo era de que ele pudesse ser avaliado em diferentes cenários calóricos, né, em diferentes quantidades calóricas de outras dietas. E aí, só para contextualizar que durante todo esse processo, né, foi um longo processo, nós tivemos mais de 15 propostas diferentes até chegar na versão final, que é o Índice de Dieta da Saúde Planetária, que eu vou chamar a partir de agora de PHDI. Então, o PHDI ele é dividido em 4 grupos de componentes. Então, no primeiro grupo, nós temos os componentes de adequação, e eles foram incluídos aí aqueles que o consumo deve ser incentivado, né? Então, ele tem um impacto positivo na qualidade da dieta, sem causar grandes danos à saúde planetária quando comparado com outros grupos presentes na própria dieta. Um outro grupo de componentes, então, são os ótimos, onde o nível de consumo ele é preferível em relação à não ingestão, para garantir a qualidade da dieta, mas, no entanto, esse consumo ele não pode exceder esse valor recomendado, porque ele pode, então, ter algum prejuízo para a saúde humana e planetária. Nós também temos um grupo de componentes de razão, que é uma relação entre vegetais de folhas verdes escuras e vegetais vermelhos e alaranjados em relação à ingestão de vegetais totais, então para considerar essa variedade no consumo de vegetais, como a própria dieta já sinaliza. E por último, nós temos o grupo de moderação, que incluem aí os alimentos que devem ser limitados, né? Então, já que o seu alto consumo tem impacto na qualidade da dieta, na saúde humana e também impactos ambientais consideráveis. Então, essa é a tabela que está no nosso artigo, né? Então, com esses componentes e os critérios de pontuação aqui. E aí, relembrando que todos esses pontos de corte, eles são em relação à participação calórica, né? Ao percentual calórico na dieta. Então, por exemplo, aqui nós temos os componentes, a pontuação, que pode variar de 0 a 10 pontos, com exceção dos componentes de razão ou proporção, que podem pontuar de 0 a 5 pontos. E aí, como exemplo aqui, dentro do grupo de adequação, nós temos o componente oleaginosas e amendoim, e o ponto de corte, considerando o recomendado na dieta da saúde planetária, então seria de 11,6% das calorias da dieta total. Então, se os indivíduos atingem esse valor, ou até mesmo se eles excedem esse valor, é considerado como algo positivo, então eles pontuam 10 pontos. Caso eles não tenham nenhum consumo desse grupo, eles vão pontuar 0, e caso esse consumo esteja no meio do caminho entre 0 e 11,6%, ele vai pontuar proporcionalmente a esse consumo. Já para o grupo de moderação, por exemplo, essa lógica ela é inversa, né? Então, se as pessoas, né, os indivíduos ultrapassam aquele limite recomendado, então eles vão pontuar 0, porque tem malefícios, né, para a saúde humana, impacto ambiental considerável. E à medida que eles vão se aproximando de um valor, de um ponto de corte que nós consideramos como o não consumo, eles vão pontuando gradativamente nesse componente. E aí, então, a partir depois da criação, da proposição desse índice do PHDI, nós precisávamos testar qual que era a validade desse índice de avaliar, de fato, essas duas dimensões, né? Então, para isso, nós utilizamos os dados do ELSA, que
né, acho que imagino todo mundo já está careca de saber aqui, que é uma corte multicêntrica realizada em 6 cidades, que tem como objetivo avaliar a incidência e fatores associados ao desenvolvimento de doenças crônicas. Inclui participantes de ambos os sexos, que são servidores públicos ativos ou aposentados dessas 6 instituições públicas, e o baseline conta com dados de 15.105 participantes, né? E o consumo, nós utilizamos para fazer essa validade, então, os dados do baseline, da linha de base do ELSA. E na linha de base, o consumo alimentar foi avaliado a partir do QFA, que foi validado para a população do ELSA, né, e é um semi-quantitativo com 114 itens alimentares. Então, só para mostrar graficamente, esse, então, seria o PHDI, né, então, os 4 grupos de componentes, e cada um desses componentes com seus pontos de corte, e aí no final nós temos um índice que pode variar de 0 a 150 pontos, e quanto maior a pontuação, maior a adesão à dieta da saúde planetária. Então aqui nós temos uma descritiva, nós encontramos uma distribuição bem bonita, digamos, né, no índice na linha de base do ELSA, o que nos deixou muito feliz, porque quem trabalha com consumo alimentar sabe que isso é bem difícil de encontrar, né? E a média do índice na população da linha de base do ELSA, então, foi de 60,4 pontos, né, de um índice que pode ir até 150. E aqui é só uma descritiva de alguns dos componentes. Então, por exemplo, as frutas e os vegetais são os componentes que tiveram a maior pontuação, porque dentro da população do ELSA nós temos, né, um maior consumo desses grupos alimentares, mas, por exemplo, a carne vermelha teve das pontuações mais baixas, porque a população excede o valor recomendado, né? Em contrapartida, para os cereais integrais e as oleaginosas, por exemplo, também tiveram pontuações baixas, mas já por conta de que não há um grande consumo desses alimentos. E aí, então, nós fizemos uma série de questionamentos para testar a validade do PHDI, e o primeiro deles era se o índice ele mede o que deveria estar medindo. E aí, por exemplo, né, então, o consumo de proteína de fonte animal, ele diminui à medida que a pontuação do PHDI aumenta, né, considerando os pontos de corte dos componentes. Então, ele deveria, sim, diminuir, mas para fazer, né, nós precisávamos, então, testar essa hipótese. E nós utilizamos, então, modelos de regressão linear ajustados para sexo e idade entre o índice e os nutrientes que nós avaliamos. E nós observamos, então, que as maiores pontuações no índice, elas foram associadas com o menor consumo de proteínas de origem animal e também com alguns nutrientes que estão presentes, né, em alimentos de origem animal, como a gordura, colesterol, gordura saturada e alguns micronutrientes, como a vitamina B12. Em contrapartida, as maiores pontuações no PHDI também foram associadas com maior consumo de alimentos de proteínas de origem vegetal e também com nutrientes que são facilmente encontrados em alimentos de origem vegetal. Então, as fibras e diversas vitaminas e minerais comumente associados aos vegetais. Um segundo questionamento é se o índice ele consegue distinguir grupos que já têm conhecidas disparidades na qualidade da dieta, né? Então, e para isso nós comparamos as médias do índice entre esses grupos populacionais. Então, por exemplo, entre homens e mulheres, adultos e idosos, fumantes e não fumantes, e praticantes de atividade física ou sedentários. No caso, nós não encontramos uma diferença significativamente estatística entre o sexo, mas sim para idade, hábito de fumar e prática de atividade física, né? Então, os idosos possuíam maior pontuação do que os adultos, os não fumantes tinham maior pontuação do que os fumantes, e os praticantes de atividade física possuíam maiores pontuações do que os sedentários. A terceira pergunta é qual que seria a estrutura subjacente dos componentes do índice, né? Então, verificar se esse índice tem mais de uma dimensão ou não. Então, para isso, nós aplicamos a análise de componentes principais e, a partir desse gráfico, a gente consegue ver que nenhuma combinação linear única dos 16 componentes é capaz de explicar o índice como um todo, né? Então, mostrando que cada um dos componentes são importantes para o índice como um todo, né?
A quarta pergunta, então, é se o índice avalia a qualidade da dieta independente da quantidade calórica consumida, né? E para isso nós fizemos uma correlação entre os componentes do PHDI com a energia total, e todas elas foram bem baixas, e também as correlações entre os componentes um com o outro, né? E as maiores, né, 0,23, por exemplo, foram entre leguminosas e vegetais vermelhos e alaranjados, o que faz sentido, né? E, além disso, qual que era a consistência interna do índice? Então, novamente, uma correlação entre os componentes do PHDI entre si, e também uma estatística, que é o alfa de Cronbach, que mede essa consistência interna entre indicadores e índices. E nós observamos que não há grandes correlações entre os componentes entre si, mostrando mais uma vez que cada um deles é importante para avaliar algum construto do índice, e o alfa de Cronbach foi satisfatório, considerando os dados da literatura. E aí, no final, nós, depois de termos feito todas essas análises, nós voltamos na primeira pergunta, considerando que, já que é um índice, né, um indicador para avaliar uma dieta da saúde planetária, será que ele consegue avaliar, então, por exemplo, a qualidade da dieta e algum indicador de impacto ambiental? E para isso, então, nós fizemos um modelo de regressão linear entre o índice com a pegada de carbono, que é um indicador de emissão de gases de efeito estufa, e com a qualidade global da dieta, que foi avaliada por um outro índice que é bastante utilizado aqui no Brasil, que é o IQDR. E nós observamos, então, que a maior pontuação no PHDI está associada com a menor pegada de carbono e também com a maior qualidade global da dieta avaliada por esse outro índice de qualidade da dieta. E, por fim, nós tínhamos uma outra pergunta, que é se o índice consegue prever algum desfecho de saúde, né? Especialmente saúde, um desfecho de resultado de saúde e doença. E aí, então, nós aplicamos também, fizemos outras análises aqui ainda no baseline do ELSA, nesse caso desse estudo, com indicadores de obesidade, como IMC e circunferência da cintura, e nós observamos que os indivíduos que estão com a maior pontuação no índice, né, no quinto quintil, têm menores valores de IMC e de circunferência da cintura, e também essa maior adesão está associada com a menor prevalência de obesidade e de sobrepeso, tanto avaliado com o IMC, mas também pela circunferência da cintura, nos participantes do ELSA, né? E esses modelos foram ajustados para características sociodemográficas e de estilo de vida. Nós também avaliamos com alguns indicadores de saúde cardiovascular, e aí nós observamos que esses mesmos indivíduos também tinham menores valores de pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, e também com alguns indicadores, por exemplo, colesterol, LDL colesterol e não HDL colesterol. Nós não encontramos associação com a glicemia e nem com a resistência à insulina, né, o ROMA. Esse outro artigo, ele está em revisão, que é também um dos artigos da minha tese, e é a associação entre o PHDI com a aterosclerose subclínica no ELSA, né, que foi medida através do CAC e do IMT, e já essa análise aqui, ela é uma análise longitudinal. Então, nós avaliamos se a maior adesão ao PHDI estaria associada com a incidência ou com a progressão de CAC, e também com mudanças no IMT ao longo do tempo. E nós não observamos a associação, né, entre o índice e esses desfechos de aterosclerose subclínica. No caso do CAC, foram, em média, 4 anos de segmento, né, o baseline e a segunda onda. E no caso do IMT, entre baseline e terceira onda, e nós não encontramos essa associação estatística. E aí isso me levou a um outro questionamento, se a questão da não associação estava condicionada ao indicador, né, ao índice em si. E aí, para testar isso, nós aplicamos outros índices também baseados nesse mesmo modelo de dieta, mas criado por outros autores, com outros componentes e critérios de pontuação diferentes do nosso. Por exemplo, né, nós temos aqui alguns índices que são uma pontuação binária, então é só 0 ou 1 pontos, outros que têm também uma pontuação proporcional similar ao nosso, mas todos esses 3 índices usam a gramas por dia e não as calorias, como é o nosso caso.
E como a gente consegue ver aqui nessas duas tabelas, nenhum dos índices foi associado com nenhum dos desfechos, né? Então, o que nos leva a crer que a questão dessa falta de associação não é necessariamente uma questão da construção do índice por si só, mas outras características que podem estar associadas, né? Então, no caso, não foram encontradas nenhuma associação entre o PHDI com CAC, nem com IMT, mas também nem com outros indicadores ou índices baseados na dieta do Eat Lancet. E aí, só uma comparação entre esses índices, né, uma diferença do PHDI para esses outros indicadores que nós utilizamos, é que ele possui essa pontuação proporcional, então, os componentes flutuam de 0 a 10 pontos, então a gente consegue ter uma maior precisão da adesão da população a essas recomendações. Ele considera o percentual de energia em relação à dieta total, além de considerar todos os grupos alimentares do Eat Lancet, diferente das outras propostas que não consideram todos os grupos alimentares, e ele foi, né, já validado em relação à qualidade da dieta e também a indicadores de impacto ambiental. E aí agora eu vou trazer um pouco de aplicações do índice, né? Então, como eu disse, tudo isso que eu apresentei faz parte da minha tese de doutorado, que eu finalizei no ano passado, mas até agora a gente já tem um certo impacto na comunidade de que outros autores e outros pesquisadores estão utilizando o PHDI além do Brasil, né? E aí, quando eu fui montar essa aula, eu fui fazer uma busca rápida de alguns artigos que já estavam utilizando. Eu sempre recebo sinalizações, né? Mas nunca paro para ver de fato. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei um pouco chocado com a quantidade de países, de pesquisadores que já utilizaram, né? Que já aplicaram o PHDI nas suas populações, e que fiquei super feliz, né? Mas, enfim, todos esses países que estão marcados aqui já aplicaram o PHDI, seja em outro estudo de corte com associação com doença, seja em inquéritos populacionais ou em food supplies, enfim, né? Então, a gente tem uma aplicação bem considerável desse índice em outros países. E aí eu trouxe alguns específicos, né? Então, na América Latina, a gente tem o ELSA já, que eu apresentei aqui, com essa média de 60,4 pontos, mas nós também aplicamos o PHDI nos dados da POF, que é um estudo de base populacional aqui, né, que foi realizado em 2017 e 2018, o último disponível, e nós aplicamos também e vemos que há uma diferença aí de adesão a esse modelo de dieta, com a média populacional do Brasil sendo de 45,6 pontos, né? E aí existem muitas diferenças entre o ELSA e a POF, né? Mas no ELSA a gente tem uma característica da população de ter uma maior renda e maior escolaridade do que a população brasileira, o que pode explicar essa diferença de médias aqui. Aqui, então, esse artigo ele foi liderado pela professora Dirce, né, e aqui a gente consegue ver que, por exemplo, comparando as regiões, não há nenhuma região que tenha maior ou menor adesão, elas estão bem parecidas e similares, o que mostra que há essa baixa adesão à dieta do Eat Lancet, ela é homogênea em todo o país. Mas recentemente nós fizemos também uma análise entre o PHDI com a classificação nova de alimentos, né, então que agrupa os alimentos de acordo com o nível de processamento, porque há toda uma crítica em relação à Comissão Eat Lancet e às recomendações da Dieta da Saúde Planetária por não considerarem um processamento de alimentos ou não mencionarem isso no relatório, né. Nós observamos que a maior participação de ultraprocessados na dieta está associada com a menor pontuação no PHDI, ou seja, com a menor adesão a esse modelo de dieta, né. Isso é alguma das aplicações do Brasil, né, para além dos resultados da minha tese. E aí, na América Latina, já com outros países, esse grupo de pesquisadores, então, aplicaram o PHDI no ELANS, né, que é um estudo multicêntrico, representativo de áreas urbanas de 8 países, de 8 cidades da América Latina, que inclui, e aí aqui a gente consegue ver nessa figura, por exemplo, a média de adesão desses países, sendo a Costa Rica e o Brasil os que possuem maiores médias, e a Argentina o país com a menor adesão. E eles fizeram uma análise bem interessante, que foi avaliar a relação entre o PHDI com o consumo de alguns nutrientes, né? E aí aqui a gente consegue ver
por exemplo, que os indivíduos com alta adesão ao padrão alimentar do Eat-Lancet, ou seja, com as maiores pontuações no PHDI, possuem maior risco de inadequação de alguns nutrientes, como a cobalamina, a vitamina B12, a vitamina D e cálcio, o que já é esperado, né, considerando que a dieta da saúde planetária possui baixas recomendações para alimentos de origem animal. Mas, ao mesmo tempo, esses indivíduos possuem menor risco de inadequação de folato, vitamina C, magnésio e zinco, em comparação com aqueles com baixa adesão. E aí nós também aplicamos o PHDI em um outro estudo, agora na Europa, né, que é o estudo Helena, que é um estudo multicêntrico com adolescentes europeus de 10 países da Europa. E a média de adesão, né, a média da pontuação nesses adolescentes foi de 44,3 pontos, o que difere também do que a gente encontrou aqui, né, no Brasil. Mas esse público é especificamente de adolescentes. E assim como nos dados ali da América Latina, nós também fizemos uma associação com o consumo de alguns nutrientes. Nós encontramos uma associação positiva, por exemplo, com fibras e proteínas de origem vegetal, enquanto uma associação negativa com proteínas de origem animal, gorduras totais e suas frações, assim como nós encontramos nos dados do ELSA. A diferença aqui é que são adolescentes, e aí essa análise ela testa uma validade para aplicabilidade do índice nessa faixa etária. E além disso, nós avaliamos também a relação do PHDI com biomarcadores de consumo alimentar plasmáticos, né? Então, nós encontramos uma associação positiva, por exemplo, com beta-caroteno, vitamina C, vitamina D, folato e ferritina, enquanto que uma associação negativa com ácidos graxos trans. Em um outro estudo, também com a mesma população, nós observamos que a maior adesão ao Eat-Lancet, né, a maior pontuação no PHDI, está associada com a menor probabilidade de um estado de saúde cardiovascular não ideal, que foi avaliada pela Ideal Cardiovascular Health Score, né, da AHA. E recentemente, então, vocês podem imaginar que já surgiram vários índices baseados na dieta da saúde planetária, né? O PHDI foi um dos primeiros, mas recentemente esses autores eles fizeram então um levantamento de alguns desses índices e identificaram 7, incluindo o PHDI, e fizeram uma série de análises e comparações entre esses índices, né? E nesse caso aqui eles compararam o que eles chamaram de score de construto do índice, que são nada mais do que todos aqueles resultados que eu trouxe, que fazem parte da minha tese, sobre a validade do índice, né? Então, eles consideraram, por exemplo, as dimensões, os componentes, tipos de componente, o procedimento e a forma de atribuição das pontuações e os pontos de corte de cada um desses 7 índices. E o PHDI foi o único a atingir essa pontuação máxima de um score que variou de 0 a 6, né? Então, o PHDI foi o único a atingir a pontuação de 6. E aí, uma aplicação do PHDI recente, né, em países asiáticos, aqui no caso da China, onde eles aplicaram o PHDI e fizeram uma série de análises com impactos ambientais e também desfechos de saúde, que ficou muito interessante. E eles mostraram, então, que a maior adesão, o quartil aqui, foi associado com menor risco, por exemplo, para infarto do miocárdio, diabetes tipo 2 e mortalidade total, nos dados do estudo deles, e também com a menor pegada de carbono, né, que é esse indicador de impacto de emissão de gases de efeito estufa. E esse resultado, em relação aos desfechos de saúde, ele se manteve mesmo estratificado para algumas variáveis, né? E o único que não foi associado foi o de stroke, né? Então não houve associação. E nesse estudo eles também aplicaram outro índice, que eu também apliquei aqui no ELSA, que é o WISH, e em todas as comparações e desfechos, tanto de saúde quanto de impacto ambiental, o PHDI performou melhor. E por fim, mais uma aplicação do PHDI recente também na América do Norte, né? Então no Canadá, nesse estudo de uma corte populacional com adultos de Quebec, no Canadá, e eu achei interessante trazer porque eles fizeram uma associação com um score de risco poligênico para a obesidade, né? Então eles consideraram vários SNPs associados ao IMC, construíram esse score e fizeram essa associação, né? Então houve uma associação entre o PHDI com os desfechos de obesidade, né? Então IMC, circunferência da cintura,
mas não houve o que eles fizeram, uma análise de mediação, né? Então não houve essa mediação do PHDI em relação ao efeito genético sobre a obesidade, né? Mas eles avaliaram também cada um dos componentes do PHDI, eles encontraram uma associação entre o componente de carne vermelha, que mediou parcialmente essa associação entre o risco, né, genético e os desfechos de obesidade, e entre homens eles também encontraram essa associação com o componente de cereais integrais. Já quase finalizando a minha apresentação, então eu só trouxe aqui o que nós temos no ELSA, né, além dos resultados da minha tese com a aterosclerose subclínica e o indicador de obesidade. Nós já publicamos no ano passado uma associação entre o PHDI com o declínio cognitivo, e está em andamento associações, por exemplo, com diabetes tipo 2, ganho de peso e autoavaliação do estado de saúde, né? E dentro do ELSA, acho que nós temos infinitas possibilidades, né, tanto de desfechos de saúde, mas de outras características da população. E só para finalizar também, que foi um motivo de muita felicidade, acho que para mim, para Dirce, que o PHDI ele foi recentemente citado em um relatório da FAO, da OMS, da Unicef, como um dos potenciais indicadores de avaliação da adesão à dieta do Eat Lancet, né? Então, ele foi elencado junto com outros índices aí, mas eles pretendem fazer um relatório específico para indicadores baseados nessa dieta do Eat Lancet, né? E aí é só alguns impactos já na comunidade científica. Então, além dos resultados que eu apresentei aqui, o índice PHDI ele já foi adaptado, por exemplo, para a população dos Estados Unidos, né, gerando o PHDI US, adaptado para uso em crianças, enfim, né, e já associado com muitos indicadores de impacto ambiental, mortalidade e outras doenças em outros estudos de corte. E pontos fortes e limitações, né, então, como ponto forte, poderia dizer que o PHDI ele considera todos os grupos alimentares do Eat Lancet, né, diferente de outros índices. Tem esse sistema de pontuação que é proporcional. Ele não sofreu nenhuma adaptação, então por isso permite com que ele seja aplicado em vários países, né, e já foi aplicado. Ele apresentou resultados satisfatórios tanto no QFA, como no caso do ELSA, mas também em recordatório 24 horas, como no caso da POF e outros estudos. E considera, então, o percentual de energia, né, dos grupos alimentares, mas isso pode ser uma limitação, considerando que nós precisamos, então, de uma tabela de composição nutricional para calcular as calorias e a energia de cada um dos componentes. É isso, obrigado, e estou à disposição. Bom, muito boa apresentação, Leandro. Então, vamos abrir aí para as perguntas, questionamentos, mas eu gostaria somente de deixar você menos aflito em relação ao fato de não ter ocorrido associação entre dieta e um marcador de aterosclerose, né? Todas as grandes descobertas, né, da teoria da dieta e da aterosclerose, elas foram comparações entre culturas, povos bastante distintos em relação à questão da dieta. E isso é um problema que, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas pessoas não conseguem entender, né? Então, eles adoram dar pau na epidemiologia nutricional por causa disso. Mas o que nós temos aqui ainda é muito pouco tempo, né? E a diferença de dieta existe entre os participantes do ELSA, mas como você está vendo aí quando você faz a comparação com a PNAD, né, é muito mais homogêneo, né? É difícil trabalhar com uma população homogênea para você ver essas diferenças. Por outro lado, isso nos dá força para inúmeras outras associações, porque, né, o aspecto, por exemplo, da dieta está relativamente mais controlado. Nossa, hoje tivemos uma falta das nossas nutricionistas aí. Nenhuma delas veio, a Jordana, a Poliana, a Renata. Hoje eu entrei na Web of Science, tem 101 citações já o artigo.
com certeza vai ser um dos mais citados do ELSA. Na verdade, os artigos de dieta do ELSA são, acho que, quase que os mais citados. Os artigos sobre alterações psiquiátricas e a dieta. E aí, como é que vocês pensam, você e a Dirce, a seguir a partir de agora com o PHDI? Bom, acho que... tirar aqui de novo, mais fácil. Acho que eu esqueci de mencionar, durante a minha apresentação ali no início, né, da minha fala, que eu concluí o doutorado no ano passado, né, e eu atualmente sou pesquisador de pós-doutorado. Tenho trabalhado ainda com PHDI, mas não necessariamente como a minha principal ferramenta, digamos assim, né, mas faz parte do meu projeto de pós-doutorado, que eu estou desenvolvendo junto do NUPENS, né, na faculdade. Mas eu continuo, tanto eu quanto a Dirce, trabalhando juntos, né, com o PHDI, em parceria com outros pesquisadores. Tem até a nossa ideia, aquela do geração da FAPESP, né, que está em análise ainda, mas a ideia é de continuar os trabalhos, então, tanto de associações com desfechos em saúde, especialmente no ELSA, em outros estudos de corte, mas a gente, por exemplo, sabe que a Comissão Anti-Lancet vai lançar uma atualização, né, das suas recomendações, e muito provavelmente vai ter alguma modificação. Então, eu e a Dirce já conversamos, a gente pensa em fazer uma atualização, se for pertinente, do indicador, e continuar esses achados, né? Então, acho que como o próprio professor Lotufo mencionou em relação à associação com CAC e IMT, a gente sabe que a maioria dos estudos vem de outras populações, de outras regiões, né? Então, considero muito importante que no Brasil, onde a gente tem o ELSA, né, que é uma base de dados muito rica, de vários desfechos em saúde, que a gente consiga avaliar essas associações entre o PHDI e esses desfechos na nossa população, né? Então, tanto no Brasil, mas, enfim, em colaboração com outros países também da América Latina e do Sul Global de modo geral, assim. Então, acho que a perspectiva é essa, de continuar o trabalho, né, com outros desfechos, embora, por exemplo, a gente já sabe que na China ou na Europa teve a associação com mortalidade, mas no Brasil, né, e aqui, como que isso seria relacionado? Acho que de continuar mesmo as análises. Na verdade, agora, mortalidade... Tá desligado. Mortalidade a gente já tem... até 2022 quase, então mais algumas verificações e a gente vai ter uma informação bastante recente, já com 18 anos de segmento, né, ou 14 anos, 16 anos de segmento. Então é legal que vocês continuem mesmo nisso, agora não avaliar a questão do desfecho duro mesmo, né, que é mortalidade, enfim, doença cardiovascular e AVC, enfim. Né? Você mostrou um dado onde ele estava muito associado com diminuição do infarto, mas para AVC ele foi neutro, né? Isso, exatamente. E esse resultado foi do estudo da China, né? Tá. Que teve essa... Inclusive, eu achei que ficou muito... A redução do infarto foi muito considerável, né? Eu gostava de não ter nada no AVC, mas uma coisa da gente replicar aqui com os nossos dados para ver se... porque é daí que sai mesmo as hipóteses, né? Na China não deu, aqui deu. Qual é a diferença entre a China e o Brasil? Enfim, exatamente. Eu acho que é bastante importante explorar tudo isso. Parabéns. Obrigada. Érica, os ribeirinhos, eles estariam trabalhando da melhor das formas, né? Em termos de uma dieta saudável. Provavelmente. Né? Provavelmente. E assim... mas provavelmente a gente conseguiria dados completamente diferentes dependendo do período do ano, porque na Amazônia a alimentação é muito sazonal, né? E aí tem outras questões, acho que uma delas é a especificidade do tipo de peixe, por conta dos peixes de topo de cadeia, que tem maior contaminação por mercúrio, que é uma coisa que cada vez mais tem aumentado essa discussão entre as próprias pessoas das comunidades, por causa dos altos índices de mercúrio aqui. A questão da carne vermelha, que é de origem de caça, que aí na lógica de saúde planetária, dentro do modo de vida tradicional, tem muito mais sentido do que a carne vermelha que vem da fazenda, né? Então, acho interessante pensar, assim,
como que a gente mede até... Tem um trabalho muito, muito incrível da Sofia Mendonça, lá do Projeto Xingu da Unifesp. Ela fez uma pesquisação em alimentação tradicional com os Quincede do Alto Xingu. É muito, muito interessante o trabalho dela, de discussão de quais que são as regras alimentares dos brancos e as regras alimentares dos indígenas, para poder trabalhar com eles a questão da alimentação, do consumo excessivo de carboidrato. Então, quando a gente vai para a alimentação mais tradicional, a gente vê as pessoas mais saudáveis. Isso é claro. Ah, bom. Obrigado, Érica. Montagnini. Primeiramente, parabéns pela apresentação e pelos seus resultados de implementação global do PHDI. Mas eu tenho uma pergunta, dando seguimento à pergunta ao comentário da Érica. A dieta global, dieta planetária, fala do aumento maior de consumo de peixes. Mas acho que não há peixe para todo mundo. Primeiro, pesca predatória, espécies de peixe estão em extinção, primeiro. Segundo, o peixe barato ele é contaminado por mercúrio. Você vai comprar aqui o tuna barato tem mercúrio. Terceiro, o peixe é caro. Então, o que o grupo sugere, o que pode ser feito? Que eu acho que tudo bem, peixe é bom, mas é uma proteína cara, existe uma pesca predatória, existem espécies de peixe que já estão em extinção. Então, qual a alternativa? O que o Lancet recomenda em relação ao consumo maior de peixes? E outra coisa, o peixe que ele é farm, essas fazendas de peixe, também por muitos problemas de contaminação. A qualidade do peixe desses farming é bem ruim. Eu poderia comentar sobre isso? Claro. Bom, obrigado pelo comentário. Acho que eu posso responder somando até os dois comentários, né? O teu, o Marcos, e o da Érica, porque, primeiro, em relação ao peixe, né? Na verdade, a comissão Eat-Lancet, ela tem os seus valores recomendados para todos os alimentos de origem animal, e aí inclui peixe, né, frango e outras carnes, e todos eles têm um limite de consumo, né, incluindo dentro do grupo de alimentos de origem animal, o peixe é o que tem a maior recomendação, assim, mas ela não chega a ser gritante ou tão alta assim quanto a gente pode pensar. Porque, na verdade, o propósito deles é que a gente tenha uma redução do consumo desses alimentos, incluindo peixe, frango, e um aumento no consumo de alimentos de origem vegetal, né? Então, os feijões, outras leguminosas, oleaginosas, enfim. E aí, e aí, obviamente, surgiram várias críticas da Comissão Eat-Lancet por isso, né? Desde 2019 até aqui. E uma delas é, por exemplo, exatamente essa recomendação muito baixa de alguns alimentos de origem animal, pensando, por exemplo, na adequação nutricional. Mas, atualmente, nessa revisão que eles estão fazendo, eles estão tentando considerar exatamente o que a Érica falou, que são as dietas tradicionais, né? Então, considerar, por exemplo, até dietas tradicionais dos povos indígenas, e de outros povos, de diferentes regiões, para que ela seja mais adaptada ao contexto, né? Então, o que a gente tinha em 2019 era um modelo global, que meio que, todo mundo tem esse modelo, e isso não é factível, né? Tanto que a gente consegue ver, por exemplo, nessas aplicações do próprio PHDI, de outros índices, que todo mundo tem baixa adesão, né? Então, Brasil, América Latina, Ásia, entre outros países, né? E aí a comissão está fazendo um esforço de tentar ter uma recomendação que seja facilmente adaptável para o contexto local e que considere, então, nessas dietas tradicionais, enfim. E aí a questão do peixe, ela vai ao mesmo encontro da carne vermelha, né? Então, como você bem mencionou, existe muita pesca predatória e a própria criação de peixe, né? Enfim, a produção, ela tem um impacto ambiental muito grande também, né? Então, a gente sempre foca na carne, porque, enfim, é o que tem maior impacto ambiental, mas, na verdade, a produção de todos esses outros alimentos, né, como peixe, né, e outros alimentos de origem animal, também tem impacto ambiental considerável. Então, o caminho seria reduzir o consumo de todos esses grupos alimentares. Acho que é isso.
Ok, obrigado. Oi, Clarissa. Oi, Leandro, parabéns pelo seu trabalho, muito boa apresentação também. Eu sou Clarissa, eu sou médica de família. Meu comentário é só, não sei se você conhece que no ELSA tem um questionário sobre a percepção de características da vizinhança. E um dos domínios é justamente a percepção do participante sobre a disponibilidade de alimento saudável na sua vizinhança. Talvez fosse interessante ver essa associação, né, entre o consumo, a dieta, a qualidade da dieta através do PHDI e essa percepção da disponibilidade. São 4 perguntas, assim, dentro do domínio que são interessantes. Há 5 anos eu fiz uma pesquisa entre a associação de características de vizinhança e aterosclerose subclínica e também não encontrei associação no domínio de alimentação, então acho que também... Bom, obrigado. Acho que, e para te responder, eu tenho conhecimento, né, desse questionário, e eu sei que tem pessoas que já estão iniciando um estudo sobre isso, né? Então, da adesão à dieta planetária com o PHDI, com esse questionário de vizinhanças, né? Acho que o grupo de Minas que está liderando, talvez, a professora Luana Giatti. Mas legal. Bem recente, assim, eles entraram em contato recentemente. Que bom. Perfeito. Queria ver se tiver mais alguma pergunta. Foi uma apresentação muito boa. Lembrando que na próxima segunda-feira nós vamos ter a última apresentação do semestre. Será o Fábio, antropologista, e ele vai discorrer sobre a questão dos agrotóxicos. Dessa vez, ele trabalha muito na região da Ilha do Bananal, pegando Tocantins e Araguaia. Tá? Então, aguardamos vocês na próxima segunda-feira, 13h30, e nós teremos a última do semestre. Muito obrigado.